me chamo Catherine e eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre como eu descobri que tô grávida. Vou trazer para vocês aqui no meu canal Diário de Gravidez e tudo sobre a minha gravidez. Porém, antes eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a minha história, para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu sou casada há 7 anos e meio e quando eu me casei, meu esposo já tinha uma filha de 3 anos, que hoje já tá com 10 anos e meio. Quando a gente casou, a gente ficou uns 2 anos e meio juntos e aí a gente separou. Eu lembro que a gente separou em agosto e depois, lá em dezembro do mesmo ano, a gente acabou voltando. Nesse meio tempo que a gente ficou separado, ele teve um outro relacionamento e assim que a gente voltou, a gente acabou descobrindo que a esposa dele estava grávida. Aliás, que essa pessoa que ele teve um relacionamento nesse tempo estava grávida. Então foi um choque muito grande, tanto pra mim quanto pra ele, e a gente sentou, conversou, mas a gente decidiu que a gente ia manter o nosso relacionamento porque a gente se gostava, a gente tinha os mesmos propósitos e tudo mais. E ele afirmou que não gostava como mulher daquela pessoa que estava esperando um filho dele, né? Tipo, óbvio que eles tiveram um relacionamento, mas não chegava a ser uma coisa mais forte, assim, né? Infelizmente. E então aí ele se comprometeu, né, ficar responsável por tudo que tivesse a ver com a criança que estava por vir e tudo mais, mas a gente reatou o nosso namoro, nosso casamento, a gente voltou a morar junto. Então hoje somos eu, ele, e aí temos a Letícia de 10 anos e meio e o Kael que tem 4 anos. Sempre quando a gente ia pegar o Kael, quando ele era pequenininho, na casa dele pra passar os finais de semana com a gente, ele tinha uma outra irmã de 5 anos que ficava chateada. Tem uma moto passando. Que ficava muito chateada porque o Kael vinha passar os finais de semana com o pai dele, né? E ela não tinha essa pessoa. A irmã dele não tinha uma pessoa que fosse pegar elas nos finais de semana e tudo mais. Então a gente começou a pegar ela também. Então todos os finais de semana a gente tem aqui em casa o Kael, a Letícia e a Vitória, que é a irmã do Kael. E isso já vem desde quando o Kael era pequenininho, então já faz muito tempo a Vir já faz parte, né, da nossa vida também. Então somos uma família de 5, né? Eu, Kael, Letícia, Vitória e o Johnny, meu esposo. E agora estou grávida também, então seremos uma família muito grande. Mas isso é só pra vocês saberem um pouquinho mais sobre a minha história, porque eu sei que muita gente pergunta assim, né? Vocês são casados há 7 anos e como é que ele tem um filho de 4 e tudo mais, então só pra vocês ficarem por dentro aí das notícias. Mas então, agora falando sobre a gravidez, não foi planejada, não foi. Na verdade, como a gente já tem uma família muito grande, né, eu conheço muitas meninas que sempre tiveram o desejo de ser mãe e tudo mais. Eu confesso que eu nunca fui essa pessoa, eu nunca senti o desejo de gerar uma criança. E tanto que pra mim descobrir a gravidez foi assim uma coisa surreal, difícil assim, porque eu não esperava mesmo. E depois que eu entrei pra família que eu tenho, que é uma família grande, que é uma família feliz, as crianças, né, os filhos do meu esposo, eles não moram com a gente, mas não que seja uma falta de vontade, uma falta de desejo nosso, porque se dependesse da gente, claro que eles morariam, mas não é assim que funciona. Então eles passam os finais de semana com a gente, e a mais velha também sempre passa férias com a gente, a mais velha acaba passando muito mais tempo com a gente do que... Essa aqui é a Kitana, pra quem não conhece. Do que o pequenininho, né? Mas enfim. Então eu não esperava engravidar. Pra mim, a família que eu tinha era suficiente e como todas as mães, como todas as esposas, como todas as chefes dos seus lares aí, né? A gente quer trabalhar pra dar uma vida melhor pros filhos, né? Todas as mamães. Eu não tenho filhos, não tinha filhos, né? Então, mas eu sempre quis
poder dar uma vida melhor para os que a gente tem, né? Porque eu tenho eles como filhos também, sou madrasta, né? Então, sempre queria trabalhar para poder dar uma vida boa e melhor para eles. Então, para mim era o suficiente. Eu não senti o desejo de ser mãe, né? Como muita gente. Mas acabei engravidando e foi uma notícia assim que foi, meu Deus. Agora eu vou contar pra vocês como eu descobri que tô grávida. Eu tava trabalhando muito, eu tava numa correria assim muito grande na minha vida e por consequência disso, né, um pouco de preguiça também, eu tava me alimentando muito mal. Tipo assim, sei lá, às vezes à noite, na hora da janta, eu tomava um copo de Nescau e deu, e é isso, e já sustentou, e não tomava mais nada, fruta zero, comida zero, assim, tava muito ruim. E eu comecei a passar muito mal do meu estômago. E aí, óbvio que eu pensei assim, liguei uma coisa a outra, é porque eu não tô me alimentando bem, então fechou. Só que eu comecei a vomitar demais, eu tava muito ruim. E aí eu pensei, vou me alimentar melhor. Comecei a me alimentar melhor e não resolveu. Continuei ruim, continuei pior. Aí um dia eu levantei pro meu marido, eu levantei assim, né? E ele falou, e aí, tá melhor? Eu disse assim, não. Já deitada na cama, eu já sinto aquela vontade de vomitar, eu não sei o que é isso e não passa. E óbvio que por mais que eu quisesse ter filho, durante 7 anos e meio aí de gravidez, algumas vezes eu já desconfiei que estivesse grávida. Durante 7 anos e meio de gravidez. Durante 7 anos e meio de casada, algumas vezes eu já desconfiei que estava grávida e nunca era. Mas dessa vez eu não desconfiei e era. Aí ele olhou pra mim e falou assim, né, depois de uma semana e meia, 2 eu acho, passando mal, ele olhou pra mim e falou, tu não tá grávida? Eu disse não, né, e até larguei uma risadinha ali, não, né, mas fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu tava saindo pro meu trabalho, e aí eu fui trabalhar. E aí na hora do almoço eu tinha combinado que eu ia almoçar na casa da minha mãe. Então eu saí do trabalho, passei numa farmácia, comprei um teste, escondi na bolsa. E fui almoçar na casa da minha mãe. Aí chegando lá, fui no banheiro escondidinha, fiz o teste e deu positivo. Não esperou assim nem, tipo, não levou segundos pra ficar positivo. E aquilo assim já me deu um... Meu Deus, eu estou grávida. Eu não fiz nenhum outro teste, tipo, eu sei que tem pessoas que repetem teste, tem pessoas que vão atrás do exame de sangue pra ter certeza. Eu não. Eu vi aquilo ali e pensei, ok, estou grávida. Aí eu almocei com minha mãe, tipo, disfarcei legal, assim, ninguém percebeu. Voltei a trabalhar. Aí no trabalho eu já marquei ginecologista e marquei com a minha ginecologista mesmo, nem pensei em me preocupar se ela era obstetra ou não, marquei com a minha ginecologista. E aí chegando em casa, eu contei pro meu esposo, tipo, eu cheguei, tipo, eu trabalhava, né, até 6h30, então eu devo ter chegado em casa umas entre 6h45, 7 horas, a gente chegou junto. E aí ele fez faculdade, porque ele tá fazendo faculdade em casa. Aí depois que terminou a aula dele, eu falei assim, a gente precisa conversar. E a gente sentou e eu falei, estou grávida, eu fiz o teste, deu positivo. E aí eu comecei a chorar. Eu desabei no choro, eu chorei muito aquele dia. Porque, enfim, por mais que eu não quisesse engravidar, que eu não planejasse e tudo mais, pra mim não era o momento, não era o momento financeiro, não era o momento emocional, não era o momento físico pra mim estar engravidando, não era. Mas não é no momento da gente, né? Conforme a gente vai vivendo isso, a gente vai aprendendo que não é no momento da gente, é no momento de Deus, né? Não adianta. E então eu falei pra ele que eu comecei a chorar e tudo mais. E por causa dele já ser pai 2 vezes, né? Eu achava que a reação dele ia ser outra. Eu achava que ele ia ficar muito mais nervoso que eu. Óbvio que deve ter ficado, mas não demonstrou. Aí ele foi super querido. Uma das minhas maiores preocupações é a casa que a gente mora aqui, porque ela é muito pequenininha. Não teria espaço nem para colocar um berço no quarto.
Vocês vão ver, eu vou fazer bastante vlog de fazendo faxina na casa e tudo mais. Então vocês vão ver que o espaço aqui é muito pequeno. Não caberia nem um berço ali no quarto. Então o bebê ia ter que dormir com a gente na cama. Enfim, aí eu comecei a chorar, a falar disso. E aí ele disse assim, não, relaxa. A gente já passou por tanta coisa junto e, enfim, essa vai ser só mais uma. A gente vai conseguir tirar de letra. E tu vai se preocupar com o teu corpo, com o bebê, com a tua gravidez, com fotinhas de grávida e me deixa que as outras preocupações eu que vou cuidar. Tu se preocupa contigo e com o bebê, e aí me abraçou, me deu parabéns, e aí enfim, foi muito legal da parte dele. Quando eu descobri que tava grávida, eu sei que tem muita gente que vai, compra presentinho, entrega o teste junto e tal. Eu acho assim que a gente não tava nesse clima, a gente não tava nesse momento pra eu chegar pra ele e fazer presentinho e tal, porque como eu falei, era uma coisa que não era esperada nem por mim, nem por ele. Então não ia ser na minha cabeça não ia ser aquilo assim, sabe? Eu só precisava contar pra eu dividir aquilo que tava me pesando pra gente conversar e como deve ser feito, né, com todo problema entre casal e tudo mais. Então eu cheguei, conversei com ele e comecei a chorar, e aí ele me aliviou e ele foi muito querido, ele foi assim maravilhoso, sabe, tudo que ele falou pra mim assim e me acalmou. Então foi assim que eu descobri que eu estava grávida. Eu já estou hoje de 4 meses, já passei pelo primeiro trimestre, vou trazer pra vocês aqui um vídeo diário de gravidez, né, do primeiro trimestre, e também vou trazer depois do segundo trimestre, eita, do segundo trimestre. E, enfim, já sei que é um menino, o nome dele vai ser Giovanni. E é chá de revelação. Eu não fiz e fiz. É que assim, eu não queria fazer chá de revelação porque eu acho que é uma coisa que não combina com a minha personalidade, não combina com o meu eu. E ainda bem que também não muito com meu esposo. A gente gosta das coisas mais entre a gente, mais reservado e tudo mais. Porém, a minha cunhada, que é uma pessoa que sempre me ajuda muito, que tá sempre comigo, que qualquer coisinha, assim, qualquer projeto que eu tenha, que eu fale pra ela, ela é a primeira pessoa a estar lá me ajudando. Então, ela queria muito que eu fizesse um chá revelação, muito mesmo. E eu acabei fazendo. Porém, eu fiz do meu jeito, porque na minha cabeça eu não imaginava que eu chegaria lá pra fazer o exame do meu bebê, descobrir, né, pra ver se ele tava bem e tudo mais, descobrir o sexo, e que outra pessoa fosse lá, que não fosse eu, que não fosse meu esposo, o primeiro a saber, né, qual era o sexo. Pra mim, é o meu filho e eu que tinha que saber o que era primeiro, eu e meu esposo. Então, sempre falei, pra mim, é claro que envolve toda a família, mas as coisas íntimas, assim, são minhas e do meu esposo, assim, é nosso, tipo, primeiro a gente tem que ser assim, então, pra mim, né, claro que eu respeito a opinião de todo mundo, mas pra mim tinha que ser assim, e foi assim, eu e meu esposo fomos lá e descobrimos o que era, e aí depois a gente fez um chá revelação de nós contando pra todo mundo o que seria, né, e foi bem legal. Eu vou deixar umas fotos pra vocês aqui no final. Foi só a família, foi bem pouquinha gente, até porque a gente mora do lado da minha sogra. E aí tem toda a questão, né, da pandemia, a gente tem que cuidar. Então, foi só nós mesmos, né? Só a família mesmo, eu, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, o esposo dela, minha sobrinha. Foi só a gente. Foi bem legal. E deixa eu ver como eu descobri, se teve chá, se não teve chá. Eu acho que eu falei tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou estar trazendo todos os detalhes aqui pra vocês. Eu não tenho nada comprado ainda. Ganhei alguns presentes, ganhei da minha sogra, ganhei da minha mãe, ganhei da minha cunhada. Mas eu não comprei nada ainda, porque
Enfim, a gente vai deixar para mais perto, até porque agora a gente tem preocupações maiores, né? Como ver se a gente vai ficar aqui nessa casa mesmo, tentar adaptar essa casa para ele morar, ou ver se a gente consegue um outro lugar maior e tudo mais. Então, inicialmente essas são as nossas preocupações, depois a gente vai vendo coisinhas pequenininhas assim, mas já tô dando uma olhadinha, o que eu quero, como eu não quero que seja. Quanto à minha consulta, eu falei, ficou faltando essa partezinha lá no início. Então, quando eu descobri, eu já marquei consulta com um ginecologista, né? E aí eu fui consultar com ela e ela falou assim: ai, não posso te ajudar muito porque eu não sou obstetra, tu vai ter que começar a ser atendido agora por uma obstetra. E eu vou te pedir um ultrassom só pra você saber de quanto tempo você tá e vou te indicar uma outra ginecologista. Porque a minha menstruação, ela sempre foi desregulada. Então, eu jamais desconfiaria que eu estaria grávida por atraso menstrual. Então, ela pediu pra mim um ultrassom, né? E aí eu fui fazer o ultrassom. No mesmo dia que eu saí da consulta, eu fui agendar esse ultrassom. E aí a médica falou assim: tem horário agora, se você esperar 10 minutos você já faz. Então o meu primeiro ultrassom foi sem a presença do meu esposo, porque eu já fiquei lá e falei assim: não, já quero fazer. E aí eu fiz, e aí que deu que eu estava com 2 meses. Eu tava de 2 meses e 5 dias, se eu não me engano. Aí que eu ouvi o coraçãozinho dele pela primeira vez e foi tudo muito legal. Mas eu ainda não. Foi muito engraçado, porque pra mim aquilo era tão. Aconteceu tudo muito rápido, da onde eu descobri até o ultrassom. Foi tudo assim correndo, que eu não parava assim pra pensar, tipo, não tinha me caído a ficha ainda. Então lá na hora do ultrassom a médica falava assim: olha, você tá de tanto tempo, ele é previsto pra tal data, esse aqui é o coraçãozinho dele e tudo mais. E tudo que ela falava eu respondia assim: uhum, uhum, uhum. Eu não conseguia ter reação nenhuma, nem com ela, não conseguia falar, não conseguia nada, só Tudo que eu queria sair dali e contar pro meu esposo que realmente era aquilo, que eu tava de tanto tempo e aí nesse dia mesmo que eu descobri, a gente já contou pra família. Eu esperei um pouco, né, pra contar pra família, porque eu tenho um problema, chama estenose de uretra, e que ele é um caso, assim, é difícil de dar em mulheres, né? E óbvio, eu tinha que ser sortuda, né? Fui presenteada. Então eu tenho estenose de uretra, o que me facilita ter infecções urinárias e tudo mais. Eu já fiz 2 cirurgias para tentar solucionar, mas vai ser um processo um pouco longo, né? Para eu conseguir resolver esse problema. E então eu pensei assim que a minha família, né, ia querer saber assim a cirurgia que eu tinha feito. Eu fiz 2, uma seguida da outra. Eu fiz uma acho que em outubro e outra já em janeiro. Isso já faz 1 ano, mas mesmo assim é uma coisa recente, né? Eu usei sonda, foi uma coisa bem complicada. Então, imaginei eu que minha família ia querer saber, tá, mas e tua cirurgia não vai afetar em nada, né? Então, antes de qualquer pergunta, eu queria ter todas as respostas, até por isso que eu resolvi marcar com a minha ginecologista já para perguntar. E ela disse que não teria problema nenhum, a não ser o fato que talvez eu tivesse mais infecções urinárias do que qualquer outra grávida normalmente teria. E é isso. Não, nos 3 primeiros meses eu não tive nenhuma infecção urinária, graças a Deus. Já fazia muito tempo que eu não tava tendo também. Assim que acabou o 3º trimestre, eu tive infecção, mas isso é uma outra história que eu vou trazer pra vocês aqui no outro dia. Mas tá tudo bem. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Na verdade, assim, estou trazendo esse vídeo aqui para toda mamãe que tá grávida, que não foi planejado, enfim, quando eu descobri que eu tava grávida, eu enchi o YouTube de perguntinhas que algumas eu não achei resposta. Então eu queria trazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês tudo o que vai acontecer comigo,
Não quer dizer que vai acontecer o mesmo com você, mas só para você saber que se estiver acontecendo, é normal que aconteça, né? E, enfim, pelo que eu venho aprendendo, e cada gestação é única, né? Então, óbvio que o que eu senti não precisa necessariamente ser igual ao que você vai sentir, mas talvez seja alguma coisa parecida, enfim. Mas pra gente ter uma troca aqui, né? Pra eu aprender com vocês e pra vocês também aprenderem comigo, né? Caso queiram. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E vou dar um tchauzinho pra vocês aqui. Vou ficar aqui com a minha cachorrinha, Kitana, tá aqui dormindo do meu lado. Beijo. Até o próximo vídeo.